A história começa em Tóquio, no Distrito 26, em um local conhecido como Zona Perigosa. Nesse local acontecem lutas de apostas ainda mais perturbadoras do que as que já estamos acostumados a ver na arena underground de Tokugawa. Aqui nós vemos Jack Hama, o irmão de Baki e filho de Yujiro, enfrentando Katsumi Orochi, a arma letal do karatê moderno Shinshinkai. Eles se enfrentam em uma luta, onde vemos que outros personagens de Baki estão aparecendo apenas para apostar. E quem vocês acham que vai ser o vencedor desse confronto entre Jack Hama e Katsumi Orochi, o filho de Doppo Orochi? A luta começa com o Jack rapidamente disparando um soco em Katsumi, porém a sua velocidade não é nada para os match punches de Katsumi Orochi, que facilmente quebram a barreira do som. Katsumi acerta Jack várias vezes, dizendo que os punhos de Jack não têm chances contra ele, porque ele simplesmente é lento demais. É aí que a arma moderna do karatê explica para Jack que sua velocidade é superior à da velocidade do som. Jack então rebate, dizendo que os socos de Katsumi também são inúteis contra ele. Jack, que é apresentado como campeão de luta de apostas, fala para Katsumi que não tem problema o Katsumi ser mais rápido, já que ele não é forte o suficiente para causar danos em seus músculos e em seu corpo, que é altamente poderoso. Vemos que na plateia, dois praticantes do Shinshinkai, já conhecidos, Atsushi Suedo e Kato, estão assistindo a luta também de camarote e também estão apostando. O Kato se gaba, falando que o Katsumi vai vencer facilmente, enquanto o Suedo tenta repreender o seu amigo, falando que levar o Katsumi para lutar naquele lugar foi um erro. Como vocês sabem, o Suedo e o Kato eles têm personalidades bem diferentes, e o Kato é um cara que diz gostar de lutas reais, de lutas até a morte, e se ele gosta de se exibir, falando que ele sim é um verdadeiro karateka. E graças a ele, vocês sabem o que aconteceu no Arco dos Prisioneiros, que o Katsumi acabou ali mostrando pro Dorian o seu verdadeiro crescimento e superando o prisioneiro. Mas voltando aqui à luta, nós vemos agora outro painel que mostra que Kaoru Hanayama, o nosso conhecido e querido líder da Yakuza, o mais jovem do grupo Hanayama, está apostando 40 milhões de ienes em Katsumi Orochi. E ele está apostando com uma pessoa ali que parece alguém já conhecido de nós, mas que vai ser explicado mais à frente. Jack então mais uma vez rapidamente parte para cima de Katsumi, mas a sua velocidade não é nada, pois Katsumi consegue rapidamente dar uma queda nele, revertendo com um bloqueio na linha média perfeito. Essa técnica é o Gatcharin, que já foi usada antes por Orochi Doppo, seu pai, e muitos acreditavam que apenas Doppo conseguia utilizar aquilo, mas o diretor ali está vendo escondidinho ali na plateia e com orgulho de seu filho, porque ele conseguiu fazer a técnica quase idêntica de seu pai, atingindo ali o nível de perfeição. Mas não foi suficiente para nocautear o Jack, que rapidamente se levanta e consegue finalmente conectar um golpe ali no abdômen do Katsumi. Só que o Katsumi bloqueia e dá um contra-ataque com mais uma técnica que antes nós achávamos que era apenas exclusiva de Doppo Orochi. Doppo estava orgulhoso quando o seu filho usou o Gatcharin, e agora que o seu filho usou uma nova técnica, ele não apenas está orgulhoso, como está em choque, por ver que o Katsumi conseguiu dominar em uma idade tão jovem a técnica da palma do Buda. Essa técnica da palma do Buda é uma técnica que o Doppo usou lá no torneio máximo, e como vocês sabem, ela atinge 2 pontos vitais dentro do crânio do ser humano, esmagando e quebrando ele. Assim ele conseguiu acertar e nocautear o Jack imediatamente, assim vencendo a luta. Ou pelo menos foi o que o Katsumi pensou, porque quando ele acerta esse golpe, ele logo vê que ele vacilou de ter baixado a guarda. Aquele primeiro golpe que o Jack deu em seu abdômen, ele já sabia que seria bloqueado, e não era o seu trunfo final, era apenas algo para distrair o Katsumi, que subestimou o seu oponente. Enquanto ele golpeava o abdômen do Katsumi e Katsumi bloqueou, ele rapidamente deu uma mordida no pescoço de Katsumi, logo antes de levar o soco, a palma de Buda, assim rasgando a garganta de Katsumi. E o que acontece é que Jack cai inconsciente com traumatismo craniano e Katsumi cai para trás com a sua garganta rasgada, assim empatando a luta. É dito que como a luta empatou, a aposta será confiscada e mantida para o próximo round. E é aí que nós vemos Yujiro Hama levantar furioso com o resultado da luta e falar que ele é o próximo a lutar. Hanayama observa o ogro se levantar e sair e confronta o dono do evento, falando que ele não acredita nesse negócio de segurar as apostas, de reter as apostas, que seria algo injusto. E faz com que o Kaoru Hanayama se levante ali, ameaçando o dono do local, falando que se ele não devolver o dinheiro, ele vai impedir que o dono possa ver a próxima luta, assim implicando que ele vai matá-lo. E nós então sabemos no final do capítulo que Jack e Katsumi na verdade eram apenas um aperitivo para quem estava ali apostando. A verdadeira luta final é Baki Hama e uma revanche contra seu pai, Yujiro Hama. E a próxima luta da Zona Perigosa será a luta final entre Baki e Yujiro Hama. Que bom, na verdade acabou nunca acontecendo. Por que eu tô falando desse capítulo aqui? Esse é um capítulo que passou muito desapercebido pela galera. Muitos fãs de Baki nunca souberam que essa luta aconteceu e nem sabem que capítulo foi esse. Esse capítulo ele foi lançado para comemorar os 25 anos de Baki the Grappler. Ele foi lançado ali como uma colaboração entre o autor de Usogi e o autor de Baki, o já conhecido Keisuke Tagaki.
Eles fizeram esse crossover aí pra comemorar e também pra fazer uma luta que nunca aconteceu. A gente nunca viu o Jack e o Katsumi lutarem de maneira oficial. A gente sempre só podia especular e tal, mas ninguém nunca viu os dois se enfrentando. E é uma luta que eu gostaria muito de ver, porque eles são dois dos meus personagens favoritos de Baki. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu já falei algumas vezes que o Katsumi e o Jack são os meus favoritos disparados dentro do mangá de Baki. E nesse mangá a gente viu finalmente isso aí acontecendo, finalmente um combate entre os dois. E como trata-se de um crossover, vocês sabem que, né, geralmente eles tendem aí a fazer esses crossovers terminarem em empates, como a gente viu no crossover de Baki versus Kengan, que se vocês quiserem um vídeo, é só comentar aqui embaixo que eu faço um vídeo analisando esse crossover de Baki versus Kengan, que foi bem polêmico e pra mim decepcionou um pouco. E nesse crossover não foi diferente, eles empataram. Mas eu acho que faria mais sentido ali o Katsumi ter ganho, porque ele ficou mostrando superioridade ao Jack durante toda a luta. E ele tinha nocauteado o Jack, né? Se ele não tivesse vacilado ali e deixado ele morder o pescoço dele. Então eu acho que faria mais sentido o Katsumi ganhar nesse contexto aí. Lembrando que esse é o Jack antes, né, do ponto atual do mangá. Então ele não tá com aqueles dentes novos, ele não tá tão grande assim. Esse daí é o Jack lá do final do New Grappler Baki e começo do Baki Hama, né? Então o Jack ainda não estava tão grandão quanto ele está agora no Baki Haihen, né? Antes que alguém questione isso. O Jack hoje do Baki Haihen, com certeza ele ganha do Katsumi. Mas, ou talvez não seja certeza, né? A minha aposta é que o Jack atualmente vença. Mas nessa época aí eu acho que o Katsumi estava superior a ele. Lembrando que aí é o Katsumi antes de enfrentar o Piccolo também. Então o Katsumi ainda está com os dois braços. Então não é o Katsumi sem um braço e também não é o Katsumi já com o braço do Hetsu Kaiô transplantado nele. Então, pessoal, esse capítulo aí foi lançado para comemorar os 25 anos de Baki e supostamente ia ter uma conclusão disso com a luta, né, do Yujiro contra o Baki, a luta final entre os dois, que seria obviamente aí na comemoração de 30 anos. Porque como vocês sabem, a primeira luta entre o Baki e o Yujiro foi lá no comecinho quando o Baki tinha 13 anos. E a que teria nessa comemoração seria justamente a revanche entre os dois. Só que ela nunca aconteceu, a luta que a gente viu foi aquela luta lá em Son of Ogre mesmo, do embate entre pai e filho, que já até teve adaptação em anime pela Netflix. E essa revanche aí no crossover com o Sogi na Zona Perigosa nunca veio acontecer aí. Infelizmente, seria bem legal, né, a gente ver. Só que por algum motivo isso aí nunca aconteceu. A gente sabe que tiveram outras colaborações com o autor do Terraformers e tal, com outras colaborações, mas nunca teve colaboração com o Sogi de novo. Eu não sei direito porquê. Inclusive, se alguém souber e quiser comentar aqui embaixo, eu agradeço muito, porque eu pesquisei bastante na internet e todo esse crossover aqui, ele é bem pouco comentado pela fanbase aqui no Ocidente e tá aí fora do Japão. Lá no Reddit, em outros lugares que eu olhei de comunidades, eu vejo que o pessoal não fala muito desse crossover. E, cara, é um crossover muito legal. Primeiro que o estilo gráfico é muito interessante, que é bem diferente, né, do que a gente tá acostumado do Itagaki, a gente vê nesse traço aí de Usogi. E eu achei legal, cara. Eu achei bem escrito, achei bem feito. É um crossover bem curtinho aí, de algumas páginas, só 18 páginas. Então, cara, pra mim, assim, não decepcionou nem um pouco. Foi muito melhor do que o crossover com o Kengan que a gente teve. Esse crossover aí foi lançado já tem um bom tempo e até hoje não teve notícia do porquê, né? A comemoração de 30 anos de Baki nunca gerou fruto de um novo crossover. E eu queria ver, cara, eu queria ver pra também saber a conclusão de como ficou, né? Se o Jack e o Katsumi quiseram uma revanche, porque assim, a luta terminou em empate, com os dois indo pro hospital, mas eu acho que eles não iam aceitar isso, né? Ainda mais o Jack, né? Que depois ele tomar aquela surra do Piccolo, ele voltou ainda mais 2 vezes, né? E não desistiu. E pelo que tá acontecendo agora no Baki Raihen, provavelmente vai ter uma segunda luta com o Piccolo. Ou talvez até do Jack contra o Hanayama. Então assim, eu acredito que não faria sentido o Katsumi e ele só aceitarem que eles empataram, né? Então eu fiquei muito ansioso pra ver uma coisa nova e nunca aconteceu. E por algum motivo na fanbase o pessoal não comenta nada, cara. Nada desse capítulo aí. Parece até que, sei lá, o povo ignora um pouco, ou talvez até não conheçam. Então é por isso que eu tô trazendo ele pra vocês aqui. Eu não achei nenhum outro vídeo falando sobre. Eu vi uns vídeos em espanhol só, mas eu não vi ninguém falando aqui no Brasil. Se tiver, vocês me corrijam, tá? Pode falar aí embaixo. Mas eu não vi ninguém falar dessa luta do Jack contra o Katsumi, então por isso eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês. E bom, eu vou ficando por aqui. Essa foi a luta de Katsumi Orochi contra Jack Hama, espero que vocês tenham gostado. Peço que se você for novo aqui no canal, você se inscreva, tá? Pra você não estar perdendo os novos vídeos. E que você também comente aqui embaixo pra ajudar no engajamento. Se você assistiu aqui até o final, comenta quem você acha que é mais forte, o Jack Hama ou o Katsumi Orochi. Comenta aqui embaixo pra saber que você assistiu até o final, coloque aí a sua opinião, tá? Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.